Bom dia, boa tarde, boa noite. Cesar, Academia Isabelense, trazendo para você um texto raro. Vejam, a estética do frio, do autor Victor Ramil, é, sem sombra de dúvida, um texto raro. Então, vejam que o nosso objetivo aqui não é fazer um fichamento, nem uma análise desse texto, tão somente para chamar a vossa atenção sobre a existência da obra e sobre a necessidade de trabalharmos com textos não acadêmicos. Nós devemos lembrar que estamos em dívida. Nós devemos lembrar que estamos em dívidas convosco ou com as vossas senhorias. Eu li o edital ontem, gente, e daí o edital dizia assim, ó, a pessoa candidata. E aí fiquei pensando sobre o gênero da expressão, até porque o presidente Lula, ele fez editar um decreto exatamente sobre esse tema. Recentemente, o presidente da República fez editar um decreto que fala sobre o gênero, as expressões de tratamento oficiais nos documentos oficiais brasileiros quanto à questão de gênero. Você tem a espécie humana, que é composta de 2 gêneros. Isso do ponto de vista aí já voltando para a esfera científica, certo? Do ponto de vista científico, vocês têm, eu digo, entre as teses, as teorias mais, digamos assim, trabalhadas, de maior aceitação. É claro que tem outras teses e outras teorias que vão pregar e falar de uma maneira diferente sobre esse tema. Agora, do ponto de vista tradicional, então nós temos a raça humana, nós temos 2 gêneros, o masculino e o feminino. Então, como havia aí uma proposta alternativa de se criar uma terceira via, e no serviço público, então, eventualmente estava ocorrendo esse tipo de emprego de um gênero, digamos assim, abre aspas, neutro, fecha aspas, o presidente Lula, então, determinou que, para a questão do Estado de Direito e para a burocracia estatal, vide o que Weber escreveu sobre racionalização e burocracia, o presidente Lula, então, determinou que nos documentos oficiais nós devemos sempre empregar os gêneros masculino e feminino, abrindo mão de qualquer outra via, seja terceira via, seja gênero neutro, seja como você queira chamar. Mas a questão não é essa, gente, é que eu estou com outra tela aqui, eu não vou focar, mas eu estou com outra tela aqui, que está rolando TV Justiça. Sabe o que está acontecendo na TV Justiça nesse momento? Está ocorrendo uma videoaula sobre direito penal. E há pouco apareceu ali na tela uma legenda que dizia assim, ó, que onde eu li, artigo 121, Código Penal, matar alguém. Então veja que eu não quero ficar insistindo nisso, mas volta e meia vem o penal, o processual penal, e muito especialmente esse artigo de lei, que é o 121 do Código Penal. Eu não quero entrar nisso, porque eu já gravei vários vídeos sobre isso,
E você vai dizer, o cara põe na tela o Victor Ramil, a Estética do Frio, e vem falar em penal. Não, eu não estou falando em penal, é a tela que está aqui ao lado que está nos enviando mensagens. E eu estou falando que o direito penal, então, está rolando na tela, além desse ruído que você ouviu, que é a construção civil, aí já é outro tema, né, gente? Mas assim, ó, vamos ficar focando então na tela, nessa tela aqui, ó. Victor Ramil, Estética do Frio. Gente, eu vou rolar um pouquinho a tela, você vai acompanhar comigo, que nós temos aqui ainda a inscrição junto com o título, que é a Estética do Frio. Nós temos Conferência de Genebra. Gente, quem não leu, não viveu, né? Eu li ontem à noite aqui, ó. Esse é um texto bilíngue. Então nós temos esse texto em duas línguas aqui, tá? Já falei o autor, estou projetando na tela o título agora na língua francesa, tá? Então é um texto bilíngue da Satolep Livros, e o autor diz então que nós só podemos usar aqui está dito, ó, sobre a questão do direito autoral, nós só podemos usar ele, olha, foi a primeira impressão é de novembro de 2004, depois em 2009 houve uma reimpressão. A minha voz não está muito boa, gente, eu estou com um problema de voz. E como eu disse então no início, a Satolep Livros, gente, é de Pelotas, ó, Rio Grande do Sul, que tem um endereço, você pode entrar em contato, Satolep Livros. E tudo isso aqui de ontem à noite, ó. Aqui o índice, nós temos o índice onde nós lemos então e nos apropriamos da estrutura da obra. A obra eu ia dizer simples, mas não é simples. Ela é, digamos assim, uma obra básica, onde nós temos a introdução e depois uma parte única, ou seja, o miolo do texto é sobre a estética do frio. Depois nós temos ainda o mesmo texto em outra língua, por isso que eu falava, né? É um texto bilíngue. É bem interessante, né, gente, essas obras assim, bilíngue, porque além de você absorver e ter contato com a semântica, você vai ter também um contato com a linguística. Então, nós que não somos da área das letras, vamos ficar na nossa língua pátria, na nossa língua materna, certo? Nós poderíamos até fazer alguns movimentos de ir e voltar do português para o francês, mas não é essa a ideia. Eu só quero apresentar o texto, dizer que esse texto que começa assim, gente, ó, na introdução, o autor começa assim, ó, apresentei a estética do frio em francês no dia 19 de junho de 2003, como parte de uma programação, né, internacional. O texto foi escrito para a ocasião e de lá para cá mudou um pouco, o que futuramente continue nunca sendo o mesmo. Interessante isso, ele já começa dizendo, olha, o texto é o que é, mas ele mudou e ele vai continuar mudando. Então, veja, essa aqui é uma versão, isso não é tudo, então você pode ter acesso a essa versão ou a outras, talvez impressa, ou um outro PDF, esse aqui é um PDF. E aí começa aqui com os agradecimentos, ele vai agradecendo, vem aqui o nome do autor de novo, a data que ele está escrevendo, justamente um mês em que nós estamos vivendo, né, gente, que é o mês de novembro, só que aqui ele está em 2004, novembro de 2004. E aí, gente, veja, eu não vou entrar assim em mais detalhes, até porque eu estou com uma garatucha original aqui do lado. Ao meu lado esquerdo, nós temos uma garatucha original e inédita. E eu quero só aqui, ó, folhear mais um pouco esse livro.
folhear digitalmente, né, gente? Então, vejam, nós estamos folheando a Estética do Frio na sua versão digital e nós então eu vou ficar com essa, veja. Eu acho que essa citação aqui, gente, nós temos uma citação inicial que ela é perfeita para nós concluirmos então essa primeira parte desse trabalho rápido hoje com você. Vamos ler essa citação. Vamos ver quem é o autor aqui, que está sendo mencionado, falar de alguma relação outra e dizer que eu sei que eu estou devendo um vídeo especial onde nós devemos retomar a questão da teoria tridimensional do silêncio. Veja bem, em tela nós temos Victor Ramil falando de Paul Valéry. Ou Valéry, eu não sei. Gente, por favor, me perdoem a pronúncia correta, me ajudem aí. Ele é um filósofo francês, citado por Bachelard na última obra que nós já citamos aqui. Então, veja, nós estamos falando de Victor Ramil, nós estamos falando de que Victor Ramil cita o Valéry, nós estamos falando que o Bachelard também cita o Paul Valéry, e nós estamos falando que nós vamos retomar. Eu estou falando bem pausado, gente, porque na verdade eu queria mesmo, gente, depois do que houve ontem, depois eu vou contar a história do link. Foi uma coisa rápida, assim, nada que... Inclusive, a história do link é a seguinte, ó. Nós só chegamos aqui, olha que interessante, e aí já vou fazer... A história do link linka com essa garatuxa que está aqui do meu lado, certo? Presta atenção. Se você ficar atento e se você for uma pessoa inteligente, que eu creio que você é, que nos assiste são pessoas inteligentes, você vai entender tanto a conexão quanto o contexto. Veja, gente, sempre o texto, percebe? Um parênteses, o texto sempre tem um contexto. Então, esse texto aqui, ó, do Victor Ramil, ele tem um contexto. Ele tem um contexto. E esse contexto pode interessar mais do que o próximo texto. Então, eu não vou, é isso que eu estou falando, eu não vou ficar aqui fazendo fichamento, dizendo o que ele está... Estou dizendo assim, gente, olha, ontem aconteceu uma banca na defesa de uma tese de doutorado importante, nós acompanhamos na medida do possível, e aí eu falava em link, e aí houve ali um pouco uma situação analógica e também digital, que envolveu um link, houve um silêncio e houve então a necessidade de nós avançarmos. E aí, na medida que a gente avançou com os estudos durante o dia de ontem, nós fomos remetidos, olha que interessante, foi uma remessa, nós fomos... Agora eu fiquei na dúvida se foi remetido ou arremetido. Até porque nós estamos falando num curso de letras, né, gente? Aqui é Economia Cultural. É um curso de letras. Eu perdi o foco aqui agora. E tá pouca luz aqui, eu acho, né? Eu vou buscar uma luz acessória só um pouquinho. Gente, então, tem a história do link, tem a nossa imersão no Ramil. Tem, então, nós só chegamos nesse texto ontem, a estética do frio. E depois nós ainda, de forma rápida, passamos por Satolep. Então, veja a conexão da literatura com as sociais, e na tela 2 está rolando a jurídica. Tá entendendo? Então, o canal é sobre educação e cultura, e sempre nós aqui, quando publicamos, chamando a vossa atenção, que aqui, ó, o professor está falando agora lá na tela 2, o professor está falando do artigo 29 do Decreto-Lei 2848/1940, que é o Código Penal. A gente falou outro dia aqui do artigo 26. Olha que interessante. Outro dia nós falamos do artigo 26, que é a inimputabilidade penal. O
professor está falando 29, mas não, isso não vem só para você ver como da dinâmica aqui do nosso trabalho, certo? Então, vamos lá. Gente, eu vou ficar só com essa frase aqui, ó. Veja, o Vitor Ramil fala assim, ó. Vitor Ramil fala assim, ó. Sinto-me um pouco discípulo daqueles para quem, na descrição de Valério ou Valerie, o tempo não conta. E aí o tempo não conta, eu imediatamente veio na minha cabeça o tempo não para, né, do Cazuza. E outro dia a gente escreveu um texto que chamava Raús e Cazuzas. Esse texto ele veio assim de uma forma espetacular, a gente rascunhou, escreveu e eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer, eu peguei o original desse texto eu remeti via postal para uma pessoa que também é especialista em letras. Então, eu espero que a pessoa faça bom proveito, que a pessoa curta e compartilhe, porque não é todo dia que a gente recebe um original assim, de próprio punho, tal, tal e tal e tal. Mas isso é outra situação. Voltando. Sinto-me um pouco discípulo daqueles para quem, na descrição de Valério, o tempo não conta. Aqueles que se dedicam a uma espécie de ética da forma. Isso é o Vitor Ramil falando. Que eleva ao trabalho infinito. Olha, o tema é esse aqui, ó. A temática do texto é a estética do frio. E o Ramil, então, está citando para Valério. Eu estou dizendo que Valério foi citado por Bachelard. Eu estou falando que aqui ainda no texto vão surgir outros autores interessantes, como Borges, como Valério e como os outros. Que nós, na sequência, vamos trabalhar, não hoje, tá, gente? Porque ontem eu li, fiz umas anotações aqui, mas é muita coisa para hoje, porque como eu falei, eu tenho aqui uma garatucha e eu quero remeter então a segunda parte desse trabalho para a garatucha. Gente, dizendo então que no próximo encontro, quando nós voltarmos com um encontro dedicado para a literatura, nós vamos voltar então numa questão autoral que é a teoria tridimensional do silêncio. Essa garatucha, a garatucha que ora é apresentada de forma inédita. Pela primeira vez na história da internet você tem uma questão de cunho filosófico que é interessante e necessária, que é a seguinte, gente, presta atenção. Observa o engenho. Engenho com E maiúsculo, engenho. A questão é, observa, qual é a cor do Estado? É uma questão, uma pergunta que é colocada para você que gosta de filosofia, muito especialmente filosofia do direito, porque esse Estado aqui, gente, ó, esse Estado é o Estado de direito, tá? Então a pergunta é, qual é a cor do Estado? Mas não é o estado emocional do cidadão, é o estado de direito, entendeu? Digamos assim, se você fosse pintar, digamos hoje, na República Brasileira, se você fosse pintar o estado de uma cor, aqui no caso está vermelho, tá? Mas poderia ser azul, verde, preto, branco, sei lá. Então a questão é, qual é a cor? Essa é a questão, esse é o objeto. O objeto é filosófico, é um convite, é uma provocação, é uma expressão interrogativa. Qual é a cor do Estado? Só para você pensar nisso. E aí nós vamos avançar um pouco mais nessa garatucha. Veja. Gente, então assim, ó, continuando aqui, ó. Eu tenho aqui um texto, ó. Eu falei desde o início, quando nós iniciamos esse trabalho, que nós não iríamos trabalhar com datas comemorativas. Eu tenho aqui um texto que eu escrevi sobre a consciência negra. A consciência negra, não.
brota na cor da pele, pois trata-se de sentimento de pertença étnico, racial, tal, 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 tal. Mas não é esse o debate, tá? Eu só quero falar que nós temos aqui uma produção recente sobre a consciência negra e nós vamos voltar nisso, mas não agora. Veja, a questão aqui é o Estado. Lembra, no começo, qual é a cor do Estado? Veja, a partir daquela questão, então, que eu indaguei, nós vamos avaliar três hipóteses. Veja, três pontos, que é o seguinte. O novo sempre vem, né, gente? A novidade é inevitável. Isso é interessante se pensar quando tu analisa, por exemplo, a mídia. Tu verifica que a mídia, ela tem ela é circular, ela tem um sistema muito interessante de retroalimentação, e ela fica o tempo todo se buscando novidade, porque ela tem que vender. Antigamente vendia jornal impresso, hoje em dia vende vídeo no YouTube, vende like na rede social, etc. Então, no nosso caso, a gente está só questionando aqui, gente, ó. Então, perguntando qual é a cor do Estado, dizendo que o novo sempre vem. E a primeira tese nossa aqui, ó. A academia, isso é uma constatação, tá? A academia é um braço do Estado. De novo, que Estado é esse, gente? O Estado de Direito. Lembra da tela 2? Está lá, o professor segue lá. Na tela 2, teve Justiça e Direito Penal, tá? E aqui nós estamos, então, do ponto de vista da filosofia do direito, sendo a academia. Que academia é essa? Não é academia ali de ginástica, de musculação que tem ali logo mais embaixo, na avenida. Essa aqui é academia formal, academia científica, tá, gente? A academia é um braço do Estado, 01. 02. Não há como. 02. Não há como entrar no Estado de Direito senão por Weber, tá? Então veja que vai conectando aí. Presta atenção. Você é inteligente, você estuda direito, você é das sociais, mas também você é das jurídicas, então é a oportunidade que você tem de pensar sobre isso. Veja, Academia 01, a academia é um braço do Estado, 02. Não há como entrar no Estado de Direito senão por Weber. Isso aqui é autoral, gente, aqui tá. É garatuxa porque tá tudo arriscado aqui, tudo. E 03, olha aqui, ó. Agora a cereja do bolo. A cereja do bolo é a seguinte: a violência legítima. Que violência legítima é essa? Veja, eu citei Weber. O Weber tem uma definição de Estado importante, onde ele diz: o que é o Estado? É aquele organismo, é aquele órgão, é aquela instituição que se distingue das demais, tanto pelo seu poder econômico, que é imenso, tanto pelo seu tamanho, que é imenso, tanto pela apropriação de um território, que no caso do Brasil é imenso, quanto pelo uso da violência legítima, ou seja, somente o Estado. Olha que conexão! Na tela 2 está rolando a aula de direito penal. E aqui nós estamos falando da violência legítima, no conceito de Weber, sobre o Estado de. Presta atenção! Você sabe o que é isso. Você não estaria nesse canal se você não tivesse interesse nessa matéria. Eu sei que você tem interesse nessa matéria. É jurídicas combinadas com sociais. Presta atenção. E por isso que eu tenho paciência. Sabe por que eu tenho paciência com você? Porque você está tendo paciência comigo, tá entendendo? O importante aqui são as letras, gente. Não é a face de A, B ou C. O importante aqui são as letras. Presta atenção nas letras. É um curso de economia cultural. A violência legítima, via de regra, presta atenção, vamos repetir. 01, 02, eu estou no 03. A violência legítima, via de regra, é utilizada para dois pontos. Agora vem a parte boa. Eu tô brincando, gente, mas é muito sério, tá? Isso aqui é um estudo sério, tá? Tô brincando para nós poder relaxar, para poder avançar. Começamos com o Vitor Ramil. Falei que eu ontem, por motivos diversos, fiz uma imersão na literatura de Vitor Ramil e agora a gente está remetendo para o Weber. Já falamos em Bachelard
E agora estamos falando em Weber. Veja, a violência legítima, via de regra, é utilizada para, 1, afastar. São 3 verbos, ó. Eu tenho 3 verbos. E agora, sabe o que eu lembrei? Agora eu falei afastar, eu lembrei do Reale, Miguel Reale pai, na obra Introdução ao Direito, Noções Preliminares no Estudo de Direito, se não me engano o título. Eu lembrei do Reale porque ele fala da coação. Alguns autores falam em coerção, outros autores vão falar em coação. É tudo Weber, é tudo Weber. Não existe, gente, estudo do Estado de Direito sem você conhecer Weber. Ontem até também, de novo, eu dei uma chance para um professor ali de internet. Sabe que os professores de internet, nem sempre eles nos trazem um conteúdo apropriado. Mas ontem eu dei uma chance ali para um professor de internet e ele trouxe um conteúdo bem interessante sobre o Weber. Ele falava da vida do Weber, da biografia do Weber, de como o Weber viveu aquela Alemanha do pós-guerra, não é? Eu gosto muito dessa parte da história e da biografia do Weber, tá? Mas não vamos entrar nisso. Vamos lá. 03. A violência legítima, via de regra, é utilizada para 01. Afastar. 02. Segregar. 03. Eliminar. Eu vou repetir essa palavra, o terceiro verbo, a terceira ação. Nós temos 3 ações aqui estatais, ó. Afastar, segregar. Isso é de próprio punho, gente. Veio agora de manhã isso aqui, isso que não tem nada de... É nós conversando com os autores nossos prediletos. Veja, afastar, segregar, eliminar quem? Quem? Quem é o alvo? Quem é o alvo do Estado aqui, gente? Esse Estado da violência legítima, esse Estado que afasta, que segrega, que elimina, e até poderia citar cada ação social, no caso aqui, Weber é ação social, né, gente? O Weber é conhecido também como pai da teoria da ação social. São 3 ações: afastar, segregar, eliminar. Veja, a terceira ação, eliminar aqui, ó. Hoje pela manhã ligamos o aparelho noticioso. O que vinha, gente? Ainda ontem vinha a notícia de que aí um parênteses, né, da vida real, né? Porque isso aqui tudo é teoria, né, gente? Isso aqui tudo é aproximação, é tipo ideal, entendeu? Agora a vida tá batendo na porta o tempo todo, certo? Então, qual era a notícia do dia de ontem? Que o governador do Rio de Janeiro lançou um programa chamado Uma Política Pública. Olha que interessante, uma política pública, barreira zero. Todas aquelas barreiras, sabe, que nas comunidades ali ainda segue lá as operações, né, no Alemão e no Complexo da Penha. Então o governo decidiu que não vai haver mais nenhum tipo de obstáculo nas vias e segue lá então atuando do ponto de vista a eliminar. Olha assim, olha interessante, eliminar as barreiras físicas que o crime organizado então coloca ali para dificultar o acesso dos agentes públicos de segurança quando sobem os morros cariocas. Então, e aí o que aconteceu? O governo quer eliminar as barreiras, mas uma criança dentro de uma sala de aula que estava estudando é atingida por uma bala perdida, entre aspas, a gente, porque a bala perdida, você sabe que essa bala que é perdida, entre aspas, ela sempre encontra um corpo. Esse corpo é sempre um corpo periférico, um corpo não branco e um corpo que está ali, então, nessa região. O professor vai concluir agora, a gente tem que concluir também, gente. Vamos lá. Então, a violência é a regra, ela é utilizada para afastar, segregar e eliminar. Nós já damos um exemplo prático. E quem é que é, então, gente, o alvo desse Estado que afasta, segrega e elimina? O alvo, gente, é via de regra, né, gente? O alvo é o atípico, é o anormal e é o deficiente. Gente, essas 3 palavrinhas aqui também, ó, elas não são vãs, não são palavras
perdidas no horizonte. O atípico aqui é no sentido daquele que não é atípico. Aqui eu estou usando o atípico porque eu estou com acesso intenso com a bibliografia da Neurociências, onde eu estou estudando a questão das pessoas que são portadoras de problemas, de dificuldades, de desafios psíquicos. Então é nesse sentido que eu estou usando a palavra típico, das pessoas então que segundo, e aí eu quero remeter à terceira palavra aqui, ó, o deficiente é segundo a Convenção de Chicago e a de Nova York, tá, gente? Que são as duas, o direito brasileiro, ela adota, ela internaliza no seu ordenamento jurídico, uma como emenda constitucional e outra como infraconstitucional. Então, esse é o caso do atípico. Então, o atípico, o anormal. E o anormal, não podia deixar de falar, né? Que da onde é que saiu esse anormal? O anormal é aquele do Foucault, tá, gente? É aquele livrinho que você já leu, o Anormal, é onde o Foucault vai fazer um trabalho brilhante, belíssimo ali, desde aquele período histórico onde ele fala no regicídio. Ele vai falar, né, que o primeiro anormal, então, é justamente aquele homem que, no grosso modo, geralmente um atípico, né, o rei, né, e dentro daquele estado, então, absolutista, nós tínhamos, então, antes de termos a questão do homicídio, nós tínhamos o regicídio, quer dizer, somente um louco iria lá tentar matar o rei, mas eventualmente os reis morriam ou sofriam atentados, etc. Então isso é Foucault, nós não vamos entrar nisso, nós só queremos concluir então com o novo e com a novidade. Gente, aqui ó, na conclusão dessa ópera, a gente não quer se estender muito, já passamos os 30 minutos, o novo sempre vem, lembra do começo, lá quando a gente iniciou o trabalho, o novo, qual é o novo e a novidade, gente? Tá aqui, ó, mas apesar de sabermos, né, dessa página aqui, né, estatal, né, que o Estado está sempre então trabalhando para afastar, segregar, eliminar quem? O atípico, o anormal e o deficiente. Nós sabemos que, gente, isso está mudando graças aos deuses, graças ao Estado de Direito moderno, democrático, participativo, graças ao presidente Lula que assinou o decreto número 12.686, que institui a nova política de inclusão na educação no Brasil. Então dá uma olhada no decreto 12.686, dá uma olhada na Convenção de Chicago, dá uma olhada na Convenção de Nova York e dá uma olhada em tudo isso que a gente falou, né, gente? São muitas questões, eu vou então voltar no próximo encontro com a teoria tridimensional do silêncio, querendo ou não, a gente tem que abordar isso, porque essa conexão, veja, das sociais com as jurídicas, ela segue dentro do curso de economia cultural, e eu gostaria então concluir agradecendo a presença de todos, agradecendo a atenção e desejando bons estudos para você e até o próximo encontro, até o próximo vídeo. Obrigado, gente, um abraço para todos.